Com relação à criança hiperativa, a lição de casa é muito estressante, né? Às vezes sair de casa é muito estressante, porque a criança ela precisa de movimento, né? E meu filho falava assim, mãe, eu posso ir correndo? Estou com pressa. Tá com pressa do quê? Não sei, eu tenho pressa. A gente tem necessidade de se mexer. Por isso que você consegue meditar enquanto está na academia, você está se movimentando, né? Sim. E, e a melhor coisa a fazer, a mãe que recebeu aí o diagnóstico do TDAH, é o conhecimento, é a informação. Comece a ler sobre esse assunto, comece a entender como que é a cabecinha do seu filho, porque ele tem necessidade de movimento. Então, sentar, ficar ali parado, escrevendo, fazendo lição, é uma tortura para ele. E eu não sabia disso na época, então era muito estressante a lição de casa com meu filho, tadinho. Sim. Eu falava, vamos fazer lição de casa, ele já começou a chorar. E aquilo me estressava muito, né? E aí eu ficava tentando controlar, eu fazia teatro para ele poder se divertir com a lição, mas tem algumas coisas que não tem como, que a criança tem que parar ali. E a cabecinha dele está lá na frente e a mão não está acompanhando, e para eles é uma tortura. Então, leiam bastante sobre o assunto, comecem a enxergar o mundo com a cabecinha deles, para poder saber como você vai lidar com essa criança, né? Na hora de falar com a criança, ela não vai prestar atenção por muito tempo, então tem que ser frases curtas, né? Você tem que entrar na frente da criança, fazer ela olhar no seu olho, porque senão você vai estar falando, ela não vai estar te ouvindo, porque o pensamento está em outro lugar. E aí a criança não faz. Muita informação ao mesmo tempo também não rola. Teve uma vez, até hoje eu falo disso, eu dou risada. Eu falei para ele assim, Bruno, coloca a meia, o tênis e amarra o tênis. Ele começou a chorar. Você também, você me manda fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí eu falei, então tá bom, põe a meia. Aí ele pôs, agora põe o tênis. Aí ele pôs, agora amarra o tênis. Então, assim, tem coisas que na cabeça deles dá um nó, né? Então tem que entender como é que é essa cabecinha. E na parte emocional, por que acontece isso na cabecinha na cabeça da gente? Pode ser que na gestação tenha acontecido alguma coisa, né? A mãe provavelmente viveu alguma coisa durante a gestação onde precisava criar um mundo paralelo, onde eu precisava. A minha realidade está tão difícil, é tão horrível a realidade que eu estou vivendo, que eu preciso ir para um mundo paralelo. E aí a criança vem com déficit de atenção. Ou então, depois que a criança nasce, se ela está num ambiente muito agressivo, que tem muita gritaria, um ambiente de muita briga, a criança se sente impotente, porque ela não tem como resolver aquilo. E a sensação é horrível, porque quando a gente está num ambiente que está tendo briga, a gente se sente mal, né? Alguém começa a brigar na sua frente, a sensação que a gente tem é horrível. E a criança, o bebezinho também, às vezes o bebê está no berço e os pais começam a brigar, ou os irmãos começam a brigar, e aquele bebê não tem o que fazer. E aquela sensação é horrível, então eu preciso ir para o mundo paralelo. E aí começa a desenvolver o déficit de atenção para poder sobreviver, né? E a hiperatividade tem uma conotação de que eu tenho pressa para resolver. Então, o bebê está lá no berço, está tendo a briga e ela sente aquela necessidade de resolver de forma rápida. Eu preciso fazer rápido, porque senão vai acontecer alguma coisa ruim. E aí começa a desenvolver a hiperatividade, né? E aí pode até impactar a tireoide, porque a tireoide, na linguagem emocional, ela é o órgão do tempo. Então, se você tem pressa para resolver alguma coisa, lá na frente pode ter um probleminha na tireoide, né? Então, busca aí na memória como é que foi a sua gestação com o seu filho. Ou às vezes é um único momento em que aconteceu isso da criança viver esse sentimento e aí começa a desenvolver o déficit de atenção.
Aí o que acontece? Quando você entra em contato com as situações parecidas com aquela primeira vez que você teve a sensação ruim, sua mente já foge. E quando você chega na escola, é muito barulho, né? As crianças gritando, na hora do lanche, aquela gritaria, aquela correria, é muito barulho a escola. Então a mente entende que vai acontecer alguma coisa ruim, então a criança vai para o mundo paralelo e fica ali no mundo da lua, né? Ou então ela começa a se agitar, começa a correr, começa a ficar ansiosa, começa a correr, correr, precisa se movimentar porque aquele barulho faz com que ela tenha necessidade de resolver algo de forma rápida. E aí ela fica agitada. Então é muito importante procurar um terapeuta, um psicólogo, procurar terapia alternativa. Hoje em dia está tendo muito tratamento com óleo de cannabis, né? Que derivado da maconha, seria, né? Mas é o neurologista que tem que indicar, ou o psiquiatra que tem que te dar a receita, porque tem vários tipos de óleos diferentes e tem dado resultados fantásticos para quem tem déficit de atenção e hiperatividade, né? E qualquer problema neurológico também, né? Sim. Então, dentro do emocional é isso. E fala pra gente aí qual que é o ponto do biomagnetismo que a gente pode estar ajudando. No déficit Eu vi um aqui, vai ser o meu. é, calma aí que eu já vou falar. Bom, os pontos têm que ser na cabeça, logicamente, né? Mas você falando de correr, eu lembrei que a minha filha mais velha, quando ela vai no shopping, ela falou assim que ela fica muito agitada, porque como ela tem bastante sensibilidade, aquela sensação que todo mundo tem de pressa e de comprar, faz com que a cabeça dela fique, sabe, atordoada. E eu achei bem interessante ela comentar comigo, teve uma época que ela estava com essa agitação, ela falava que a sensação que ela tinha que sair correndo. Então ela saía correndo mesmo. Na época ela morava em Salvador, então ela acordava cedo, estava com a cabeça cheia de coisa, ela ia correndo, ia lá no mar, tomava um banho de lá no mar e relaxava um pouquinho e dava uma acalmada. Falei, putz, olha só como que funciona, né? Então cada pessoa funciona de um jeito. É aquilo que você falou. Não é muito fácil, né, para o pai, para a mãe, se manter calmo, né? Porque fala uma vez, né? Que letra que é essa? B. E que letra que é essa? O. Que letra que é essa? A. O que está escrito aqui? E começam a falar barata, cachorro, sabe? Os pais ficam irritados, né? Eu vejo aqui um barato com a minha vizinha, eu morro de rir com ela. Tem dia que eu vejo que a mãe tá assim, sabe? Não aguenta mais, ela tá exausta. E a menininha tem 6 anos, ela é super. Eu amo essa minha menina, essa vizinha, eu sinto falta dela, canta o dia inteiro, fala o dia inteiro, sabe? Tem hiperatividade. Mas eu percebi que há muitas crianças de um tempo para cá, né? As crianças têm excesso, elas estão com pressa. E o que a gente pode falar para acalmar os pais é que tanto eu quanto a Neia, que a gente é agitada e tudo mais, nós conseguimos sucesso na vida, nós conseguimos emprego, conseguimos uma família, nós não somos umas retardadas com uma bola amarrada no pé ou levando choque na cabeça, né? Então, tenha calma, né? Eu sei que não é fácil, quando a gente está, né, fora do furacão, é fácil a gente dar algum conselho, mas não é nenhum conselho. Tenta olhar o seu filho de uma outra forma, de um outro jeito, né? Um dos pontos Estudar sobre o assunto, ler sobre o é ler assunto. sobre o assunto. Ah, outra coisa que eu lembrei agora, a alimentação. Talvez por isso está tendo tanta criança hiperativa. Porque a alimentação industrializada, o açúcar, e o açúcar me choca muito. Pior que qualquer. Eu amo açúcar. E eu dava o açúcar para o meu filho, né? E as pessoas me falavam, mas eu não sabia, né? O que o açúcar fazia no cérebro. E o açúcar é comparado com a cocaína. Sim, sim. Então, assim, observa, você tem um filho com déficit de atenção e hiperatividade, quando come determinadas coisas, se não piora. Por exemplo, o glúten, o trigo, né? Tudo que tem o trigo, Carne ele vermelha. dificulta muito a concentração, dificulta muito o leite, porque o leite inflama as células,
então a criança fica mais lenta, né? E é o leite, o açúcar e o glúten, que ele piora muito o quadro do déficit de atenção e hiperatividade. Eu lembro Então, que dá quando, uma olhadinha nisso. quando a Anne era nova, eu levei em tudo quanto é lugar, né? E aí o médico da homeopatia falou assim, olha, e ele era muito enérgico, nossa, para mim foi uma época difícil, né? Porque ele falava e eu tinha que fazer. Então, nada de chocolate, nada de carne vermelha e nada de chá. Tudo isso é excitante. Eu falei, mas como? Mas chá de camomila, chá de erva cidreira. Ele falou, mas nem chá de folha de papel amassado. Não pode. Todos os chás É, são excitantes. Café é sabe? excitante. Porque, na verdade, assim, no hiperativo, faz efeito contrário. Sim, A medicação do hiperativo, ele não é calmante, é um estimulante. Quando meu filho tinha 4 aninhos, o neurologista passou cápsulas de cafeína para dar para ele. Eu não dei, porque achei que tinha necessidade, né? Era pequenininho ainda. Mas aí eu fui estudar sobre o assunto, fui pesquisar, e é realmente, se uma pessoa que não tem a hiperatividade e ela cheira, por exemplo, ela cheira a cocaína, ela fica ligada. O hiperativo cheira a cocaína, o cérebro desacelera. Então eu vi depoimentos na internet de pessoas que cheiravam a cocaína antes de ir para a faculdade, porque conseguia prestar atenção, porque o cérebro desacelera, faz efeito contrário. E eu entrei em desespero quando eu li isso. Falei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu nem com meu filho fui perguntar para o neurologista se isso era mito ou se era verdade, e ele falou que era verdade. A diferença na medicação é a dosagem e que a medicação ela é um estimulante igual a cocaína, só que a medicação não vicia. Então, hoje eu tomo uma gotinha do remédio, vou tomar essa uma gotinha para o resto da vida. Diferente da cocaína, que você tem que ir aumentando a dosagem para que o cérebro desacelere. E aí, uma outra coisa legal de saber é que assim, as mães falam assim: não, eu vou encher de atividade essa criança para ela descarregar a bateria, chegar em casa e dormir. O hiperativo faz efeito contrário. Então, se você enche de atividade agitada, ela não vai cansar, ela vai carregar a bateria. A criança chega em casa mais agitada ainda. Então, você tem que fazer a volta calma, né? No planejamento de aula da educação física, a última coisa é a volta calma. Então, você vai ter que dar atividades onde a criança é obrigada a ir desligando, ela vai parando, vai parando. Então, a psicóloga pediu para eu fazer aula de música, coisas onde a criança é obrigada a parar e não agitar, porque ela vai carregar a bateria. E aí a mãe fica mais louca ainda, né? sim, sim. Teve um dia que eu cheguei na psicóloga, não levei ele. Cheguei lá e falei, hoje quem vai passar sou eu, porque eu estou enlouquecendo. Eu não sei mais o que fazer, eu preciso de dicas. Então você precisa me orientar o que eu faço no dia a dia, porque a gente fica perdido, né? O que eu faço para ajudar ele? Porque eu não sei perceber quando é safadeza dele e quando é hiperatividade. Porque se é safadeza eu preciso corrigir, não posso deixar passar. E também não posso corrigir uma situação onde foi a hiperatividade que aconteceu. Senão ele vai ser injusto. Então, assim, tem que ter todo um estudo. E o segredo é entender o que é isso. Que aí você consegue ajudar melhor seu filho. E cuidar da alimentação. É muito importante a alimentação. Sim.